O legado tecnológico de Tony Stark sai do controle quando sua avançada armadura do Homem de Ferro cai nas mãos erradas. Determinado a corrigir seu erro, Stark inicia uma cruzada implacável para recuperar ou destruir qualquer tecnologia baseada em seus projetos. História de hoje: Guerra das Armaduras. O confronto entre Tony Stark e Obadiah Stane atinge um ponto de tensão quando Stane tenta reivindicar legalmente a armadura do Homem de Ferro como propriedade da corporação Stark International. Frio e calculista, ele ordena que Tony Stark remova o traje, tratando-o como um simples funcionário demitido. No entanto, Stark rebate com firmeza, deixando claro que o controle sobre sua criação não será decidido por advogados. Tony Stark encerra o confronto contra Obadiah Stane de forma direta e simbólica. Após recusar ceder sua armadura, ele simplesmente atravessa a parede do escritório e vai embora, demonstrando que não se submeterá ao controle corporativo, enquanto Stane tenta manter a autoridade dentro da empresa, lidando com os danos e dando ordens frias e lealdade a seus funcionários. A crise ganha escala global quando Nick Fury e a SHIELD percebem a gravidade da situação envolvendo Tony Stark e o roubo de sua tecnologia. Fury reconhece que Obadiah Stane representa uma ameaça imprevisível capaz de causar destruição em larga escala com acesso às armaduras. Enquanto isso, Stark segue determinado, recuperando recursos em seu laboratório e preparando para agir, mesmo sob suspeita e isolamento. A cena reforça o clima de tensão crescente, mostrando o conflito que deixou de ser pessoal e passou a envolver segurança mundial. Tony Stark entra em combate com um dos seus peões de Obadiah Stane, o cavaleiro mecanizado que faz parte de seu jogo estratégico de xadrez humano. Durante a perseguição aérea, Stark demonstra habilidade e experiência ao desviar dos ataques e analisar o comportamento do adversário. Percebendo que ele protege áreas importantes ligadas aos planos de Stane, mesmo reconhecendo a velocidade e a força do inimigo, o Homem de Ferro mantém a vantagem tática. Tony Stark enfrenta dificuldades contra o cavaleiro mecanizado de Obadiah Stane. Ele se mostra um adversário resistente e implacável. Mesmo utilizando manobras evasivas e sua experiência em combate aéreo, Stark percebe que não será fácil derrotar o oponente apenas com habilidade técnica, sofrendo impactos diretos durante o confronto. Ainda assim, ele mantém o foco em seu objetivo principal, alcançar o laboratório de Stane. O Homem de Ferro percebe que o confronto direto não está funcionando e decide recuar estrategicamente após ser duramente atingido pelo cavaleiro de Obadiah Stane, prometendo voltar com uma nova abordagem. Enquanto os observadores acreditam que o Homem de Ferro foi derrotado, Stark demonstra inteligência ao reconhecer suas limitações momentâneas e buscar uma solução alternativa. Em paralelo, Stane segue consolidando seu controle dentro da empresa, reforçando sua posição de poder e preparando o terreno para suas próximas armadilhas. E o foco se volta para as consequências humanas da disputa entre Tony Stark e Obadiah Stane dentro da empresa. Funcionários comuns enfrentam dilemas morais e profissionais. Enquanto uns criticam Stark por seu passado e escolhas, outros reconhecem que, apesar de tudo, ele ainda representava valores que Stane claramente não possui. Um trabalhador, mesmo precisando de emprego, afirma que sua lealdade está em proteger o que é certo, não em servir cegamente ao novo chefe. James Rhodes e um aliado analisam o verdadeiro perigo representado por Obadiah Stane. Não apenas usar a tecnologia do Homem de Ferro, mas replicá-la e revendê-la, criando um exército de armaduras e ameaçando o equilíbrio global. A urgência aumenta quando percebem que precisam agir rápido para impedir que Stane tenha acesso completo ao laboratório de Tony Stark. Em paralelo, Stark é mostrado em um estado crítico e vulnerável, debilitado e aparentemente à beira do colapso. Tony Stark aparece completamente desorientado e debilitado, sem reconhecer o lugar onde está, evidenciando o impacto físico e psicológico de sua queda recente.
Enquanto isso, a tensão política aumenta quando Nick Fury discute com seus superiores uma ação arriscada e ilegal para invadir as instalações de Obadiah Stane, mostrando a situação saiu do controle. Fury, pressionado entre as ordens e a consciência, reconhece que qualquer decisão pode ser consequência grave. Obadiah Stane demonstra seu controle absoluto ao comandar a busca por James Rhodes e Mosley Irving, enquanto mantém sua postura fria e autoritária dentro da empresa. Ao mesmo tempo, uma funcionária decide abandonar o emprego, recusando-se a continuar sob a licença de Stane, reforçando o impacto moral de suas ações. Paralelamente, Rhodes e seu aliado elaboram um plano arriscado para invadir o laboratório de Tony Stark por cima, tentando agir antes que os especialistas de Stane consigam quebrar o sistema de segurança. James Rhodes e Mosley Irving colocam em prática um plano ousado para impedir Obadiah Stane de ter acesso às armaduras de Tony Stark. Utilizando uma máquina escavadora especialmente projetada por Stark, Rhodes decide invadir o laboratório por baixo, evitando os sistemas de segurança já comprometidos, enquanto Irving orienta os detalhes técnicos e reforça a importância de um plano de contingência. Rhodes assume o risco e parte em alta velocidade pelo subsolo. A tensão atinge um nível quando Nick Fury autoriza o uso de uma arma experimental capaz de provocar um apagão total, anulando todas as frequências de luz para facilitar a operação contra Obadiah Stane. Enquanto isso, no subsolo, James Rhodes enfrenta um obstáculo inesperado. A estrutura reforçada do laboratório de Tony Stark é resistente demais até mesmo para a máquina escavadora, colocando o plano em risco. Finalmente, James Rhodes supera o obstáculo do laboratório de Tony Stark, rompendo a barreira reforçada e perseguido pelo seu assessor e sucessor. Determinado, ele começa a limpar a área e se prepara para recuperar as armaduras extras que caíam nas mãos de Obadiah Stane. A batalha atinge um momento caótico quando o plano coordenado por Nick Fury entra em ação. O disparo de arma experimental mergulha tudo em escuridão total. Em meio ao apagão, James Rhodes precisa se adaptar rapidamente, lutando praticamente às cegas contra o cavaleiro de Obadiah Stane. Usando sua familiaridade com o ambiente e improvisando, Rhodes tenta manter a vantagem mesmo sem visibilidade, enquanto os homens de Stane entram em pânico com a situação inesperada. O apagão chega ao fim e revela o resultado crítico da operação. Várias armaduras do Homem de Ferro emergem do laboratório, indicando que Obadiah Stane conseguiu acesso ao arsenal de Tony Stark, enquanto Nick Fury mobiliza unidades para interceptar as armaduras. Reconhecendo a gravidade da ameaça, o perigo se torna imediato. Um verdadeiro exército de homens de ferro estão prestes a ser utilizados. Em paralelo, o confronto continua dentro do laboratório. James Rhodes ainda lutando para conter os agentes de Stane. A cena marca um ponto de virada decisivo. James Rhodes entra em confronto direto e decisivo contra o cavaleiro mecanizado de Obadiah Stane. Determinado a impedir que a tecnologia caia em mãos erradas, Rhodes abandona qualquer contenção e parte para um combate total, usando seus repulsores e força bruta para neutralizar o inimigo. O duelo evolui para um combate corpo a corpo, onde ambos testam os limites de suas armaduras. A cena marca o clímax da luta, com Rhodes admitindo uma postura firme e desafiadora, pronto para resolver o confronto de uma vez por todas. James Rhodes retorna ao laboratório após o confronto, refletindo sobre os eventos recentes enquanto tenta reorganizar a situação sem a presença de Tony Stark. Ainda incerto sobre o que aconteceu, o apagão e desconfiado das intenções por trás dos acontecimentos, Rhodes e seus aliados reconhecem a gravidade do cenário e a dificuldade de agir em todas as respostas. Mesmo assim, decide seguir em frente e fazer o melhor possível diante do caos. A situação se complica mais quando Nick Fury entra em contato direto com James Rhodes, revelando que parte das armaduras caiu em águas internacionais e agora está sendo recuperada sob leis de salvamento, abrindo espaço para novos conflitos. Enquanto Nick Fury tenta justificar suas ações e oferecer apoio, Rhodes deixa claro que a prioridade é impedir que a tecnologia de Tony Stark seja explorada ou vendida, nem que para isso precise enfrentar até mesmo a SHIELD.